Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês, basicamente, quais são as matérias do curso de pedagogia, o que a gente aprende. Porque, enfim, eu acho que no senso comum muitas pessoas ainda ficam perdidas. E o que é exatamente o curso de pedagogia, qual o perfil do curso, o que a gente aprende, de aprender a recortar e colar, a escrever no quadro, enfim. O que a gente vai aprender? De aprender a cuidar de criança? Como é que vai ser isso na prática, realmente? Então, hoje, eu vou tentar focar mais na questão teórica mesmo, assim, não teórica, mas o que a gente aprende, quais são as matérias que a gente tem no curso de pedagogia, como é o currículo do curso de pedagogia em geral, tá? Com base o meu curso, os cursos que eu conheço, que eu sei que é básico para todos os cursos, são mais voltados a espaços formais de educação, voltados à escola, tem faculdades e universidades que são mais voltadas a espaços não formais, a trabalhos sociais, enfim. A questão de gestão escolar, cada universidade vai ter o foco a partir dos professores que compõem no que ela preferir, no que a história dela disser. Então hoje eu vou dar um panorama geral de quais são as matérias que eu tenho, mas aqui no meu canal, a cada período, eu faço uma retrospectiva falando quais foram as matérias que eu tive, explicando direitinho o que eu estudei em cada uma delas. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo pra vocês, porque aí vocês conseguem ver desde o meu primeiro período, agora eu tô no 8º, quais foram as matérias que eu tive. Hoje eu vou aqui falar basicamente todas de uma maneira rápida e superficial para vocês terem noção de como é este curso, tá bom? Vamos lá conferir. O primeiro grupo de matérias que eu vou explicar são as matérias de fundamento, são matérias teóricas do olhar de outras áreas sobre a educação, como por exemplo, psicologia da educação, sociologia da educação e filosofia da educação. No meu curso são essas 3 matérias, mas na verdade são 2 módulos de cada, então são 6 matérias dessas que eu chamo mais de fundamentos, enfim, de outras áreas falando sobre a educação. A pedagogia, né, é uma área que ela perpassa, que tem várias matérias que perpassam, várias outras matérias, áreas de conhecimento que perpassam por ela, sabe? História, sociologia, filosofia, psicologia, tudo isso perpassa muito. Então tem essas matérias que são matérias muito importantes, que basicamente, por exemplo, em psicologia a gente vai estudar muitas pessoas que não eram necessariamente da área de educação, pedagogos, eram psicólogos, pessoas da área da psicologia falando sobre educação, desenvolvimento humano, Piaget e tal, nesse sentido, olhando para a área da educação. Assim como na sociologia a gente vai ter pessoas como Durkheim, Marx, Bourdieu, que são pessoas que não são pedagogos, olhando sobre o viés sociológico, sobre a educação, o que acontece, a lógica reprodutivista, qual é o papel da educação na sociedade, tudo isso. Filosofia é a mesma coisa, a gente vai ter Descartes, Hume, Kant, tudo isso a gente vai olhar por viés deles, filósofos falando sobre educação. Um outro grupo de matérias que eu acho que eu vou separar aqui dessa forma, vão ser as matérias que estudam matérias para você meio que entender o sistema educacional. Eu não sei qual nome eu daria isso, mas são as matérias de história da educação. Então, uma é focada mais no mundo, como surgiu a escola no mundo, assim, tipo, no mundo, né? Tipo, em toda a sociedade. Quais foram as primeiras escolas, as primeiras ideias sobre educação que existiram. Uma perspectiva bem histórica mesmo. E a outra é essa perspectiva focada no Brasil. As primeiras escolas do Brasil, como é que surgiram, enfim. Então são essas 2 matérias de história. Tenho 2 matérias de política educacional também, que também serve para você entender o sistema educacional, as leis, LDB, PCN, enfim, todas as políticas educacionais que cercam a nossa vida educacional, porque educação é política também, tem que ser. Então tem essa matéria também. Tem 2 matérias de organização escolar, que aí você vai basicamente para entender como funciona a escola e os órgãos que fazem essa gestão da escola. No Rio de Janeiro, em muitos lugares do Brasil, a municipalização que ocorreu. Isso se estuda em política também um pouco, mas em organização se estuda bastante. Questão do Fundeb, Fundef, o repasse de dinheiro, de verba, isso em política e organização você estuda. Questões que vão para além da sala de aula, mas questão de gestão, coordenação, orientação, qual a diferença. Tudo isso são coisas para você entender o sistema educacional, tá? Esse é o segundo bloco de matérias. E aí depois dessas matérias que são mais específicas para você entender como funciona o sistema educacional, tudo isso, tem algumas outras matérias um pouco mais específicas de temas que são muito importantes. E essas matérias vão começar a divergir, de cada universidade vai ser chamada de um jeito, vão ter um viés diferente, mas que basicamente funcionam da mesma forma. A matéria de avaliação educacional, que dá sobre os sistemas avaliativos. Tem um vídeo bem interessante que eu fiz aqui, vou deixar aqui pra vocês, sobre a questão do sistema avaliativo do Brasil, das escolas e tal. Inclusão e diversidade, que é uma matéria muito importante, que talvez até, eu acho que talvez tivesse que ter 1 e 2 pra gente conseguir se aproximar mais, enfim, discutir mais coisas. Tem uma matéria que chama Criança e Cultura, que é basicamente para pensar o que é ser criança, quem é esse sujeito de direitos. Então tem Criança e Cultura e tem as crianças e o cotidiano da educação infantil. Essas são 2 matérias que se aproximam muito pra discutir o que é criança mesmo, sabe? A gente fala sobre educação infantil,
Criança e Cultura a gente fala sobre criança e criança em diversos espaços não escolares, principalmente. E nessa outra de criança, educação infantil, a gente fala sobre criança, mas focado na escola, no cotidiano de educação infantil mesmo. As políticas próprias para educação infantil, que às vezes ficam meio esquecidas, né? Mas enfim, as políticas próprias de educação infantil, quais são esses espaços de brincar, de tempo, de materiais que a criança tem acesso nessa primeira fase, na educação infantil, na creche e tal. Então, essas são duas matérias também que vão falar muito de criança, matérias muito legais para quem gosta da parte de educação infantil. Tem uma matéria específica de mídia, tecnologia e educação, que também é uma pauta que tá muito em alta, e a gente precisa estar apropriado disso, qual a importância da tecnologia na sala de aula. Lá no curso também tem uma matéria que eu acho que deve ser obrigatória em todos, pra você tratar especificamente de currículo. Então, currículo, questões teóricas e práticas sobre o que é currículo, qual é a concepção. É uma folha de papel, currículo, com todas as matérias listadas? Ou é uma concepção, tem a questão do currículo oculto, tem tudo isso que não é simplesmente o currículo formal da escola. Então tem essa matéria muito importante também, você entender tudo isso que acontece no sistema educacional. E tem duas matérias também que são muito importantes, que eu acho que no meu curso elas são muito presentes em todas as outras matérias, tá? Que é a matéria de multiculturalismo em educação, ou interculturalismo, enfim. Matéria que a gente aborda muitas questões culturais, de diversidade, desigualdades, enfim. Toda a questão de preconceito, tudo isso é uma matéria especificamente para falar sobre isso. E a relação com a escola, qual o papel de nós, educadores, dentro de sala de aula para o combate ao preconceito, valorização das diferenças, enfim, é uma matéria muito, muito importante. Junto com a matéria de educação em direitos humanos, a gente precisa se formar para ser educadores. Nós vamos promover em nossa sala de aula um ambiente favorável à garantia dos direitos humanos, sabe? Então essa matéria específica para educação e direitos humanos, que conversa muito com essa matéria de multiculturalismo, que são matérias com uma pegada super social, enfim, super importante de ter, que tem que estar presente em todos os cursos, tá? Não adianta chegar lá na escola e falar que vai abrir uma matéria sobre direitos humanos, não é isso, mas, enfim, pra gente entender a importância dessas temáticas estarem presentes em todos os momentos na sala de aula. Tem 3 matérias no meu curso que são específicas de pesquisa educacional 1, 2 e análise e interpretação de dados estatísticos. Que aí nessas matérias a gente realmente vai entender este mundo da pesquisa, o que é pesquisa na área de educação. Nessa matéria de análise de dados estatísticos a gente vai aprender a mexer em alguns programas de software, de análise de dados, tudo isso. A gente vai entender a questão da coleta de dados, de algumas questões das análises. É óbvio que assim, se você não estiver muito interessado nessa área, eu acho que continua sendo importante, tá? Você ter essa experiência. Mas assim, por exemplo, pra quem faz grupo de pesquisa, pra quem trabalha realmente com isso, gosta dessa área, essas matérias são essenciais pra quem quer fazer uma carreira acadêmica depois, mas eu acho que vai além disso. Mesmo pra quem não quer seguir a carreira acadêmica, quem não quer fazer mestrado, doutorado, quem não quer nada disso, a gente precisa ter um olhar de pesquisador, a gente precisa ser um professor pesquisador, um professor que vai continuar estudando a vida inteira, vai fazer perguntas sobre aquele campo que ele tem, vai tentar descobrir essas perguntas com base de dados, enfim. Eu acho que é muito importante a gente formar professores, pedagogos que sejam pesquisadores ao mesmo tempo, mesmo que não seja no sentido formal do termo. Então, essas matérias são muito importantes também, então a gente tem 3 matérias dessas de pesquisa muito importantes. E aí sobraram, na verdade, as matérias que são, na verdade, mais práticas, no sentido de discutirem realmente metodologia, didática e tal, que é a matéria de didática, que é uma matéria realmente didática geral, que a gente desconstrói todo esse sentido que é didática, diferente de didática e metodologia, enfim. Realmente a gente discute metodologia, mas a gente discute quem é o professor, quem é o pedagogo, qual é o papel dele dentro de sala de aula, como ele tornar aquele ambiente uma relação horizontal entre os alunos, enfim, a gente discute tudo isso na matéria de didática. E depois a gente tem E a gente também tem todas as metodologias. Então a gente tem metodologia de português, 1 e 2, metodologia de matemática, 1 e 2, metodologia de ciências naturais, que é ciências, né? Biologia, física, química, tudo isso, 1 e 2. E metodologia de ciências sociais, que é basicamente história e geografia, 1 e 2. Então a gente tem 8 matérias específicas de metodologia, espalhadas pelo curso, tá? Pra vocês terem uma ideia, no segundo período a gente já começa a fazer metodologia. A matéria obrigatória também que eu preciso te falar que eu tô fazendo agora é Libras, que também é obrigatória, é de último período, e é muito importante, pelo menos pra gente saber o básico, sair da faculdade tendo em mente a cultura dos surdos, isso é muito importante também. E aí, além dessas matérias obrigatórias, todas que eu citei são obrigatórias, existem uma lista de matérias optativas também. Então eu vou tentar colocar aqui do lado algumas matérias que são oferecidas no meu departamento, e aí assim, o meu departamento é um departamento pequeno, então não são todas essas que são oferecidas todo ano, tá? Geralmente
4 dessas por ano, 2 em cada semestre, alguma coisa do tipo. Como matérias optativas, pedagogo nos diferentes espaços, que é incrível, eu acho que deveria ser obrigatório, inclusive, porque pra você ver qual é o papel do pedagogo em espaços não formais, não dentro de sala de aula. Fiz uma matéria também muito interessante, que é sobre produção audiovisual na educação. Além de todas as matérias teóricas, a gente tem os estágios, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre os estágios que a gente faz. Na PUC, onde eu faço faculdade, são 4 estágios, tá? Fundamental, educação infantil, gestão e normal. Aí são esses 4 estágios. Sinto falta de um estágio em espaços não escolares, que eu sei que em várias universidades tem, mas na minha são só esses 4, que também são espalhados ao longo do curso. O primeiro estágio meu é indicado para fazer no 4º período, mas você consegue... Só tem algumas matérias que bloqueiam eles, mas são matérias bem de primeiro período, você consegue puxar ele até antes, possivelmente, não sei, talvez você consiga puxar ele antes. O nosso curso é basicamente composto, é esse o currículo do nosso curso, são essas matérias que vocês vão ter provavelmente ao longo desses 4, 5 anos de graduação que vocês vão fazer. Óbvio que tem diferenças, tá? Tem diferenças de cada estado, de cada cidade, de cada universidade, tudo isso tem muitas diferenças, mas existe uma base unificada, enfim, um currículo mínimo para pedagogia, que vocês podem acessar, enfim, procurar na internet. Então é basicamente isso, são as matérias que a gente tem na pedagogia, basicamente. Eu vou tentar fazer um outro vídeo desse falando mais especificamente na prática, assim, tipo, o que a gente aprende. Tipo assim, essa coisa que eu falei no começo, sabe? A gente aprende a trocar fralda, sei lá. Não, isso daí eu acho que vocês sabem que a gente não aprende. Mas a gente aprende a fazer, por exemplo, materiais, a gente aprende a fazer... Enfim, eu vou conversar um pouco sobre isso em outro vídeo, porque senão isso vai ficar muito grande. Vou ficar realmente mais na parte teórica, quais são as nossas matérias. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Me digam aqui quais são as diferenças da minha universidade para a universidade de vocês, que vai poder contribuir bastante para as pessoas que estão... Enfim, até em dúvidas, né, em qual faculdade fazer. É muito importante você entrar lá no site da sua faculdade e você dar uma olhada no currículo. Isso tem nos sites, geralmente. Qual é o currículo da sua faculdade? O que tem? O que tem aqui escrito currículo formal dela, entendeu? Não vai dizer tudo, porque obviamente, como eu disse, o currículo é uma coisa viva, é uma coisa que vai ter muita referência à cultura escolar, com a cultura do lugar que você tá, mas pelo menos você vai ter uma noção de qual é a linha, qual é o foco que eles dão a partir do currículo formal que eles disponibilizam. Então, é basicamente isso. Muito obrigada por assistirem. Beijão pra vocês e até a próxima.